Olá pessoal, meu nome é Felipe Pereira, sou professor de português e vim aqui dar uma dica rápida sobre assuntos que sempre caem na prova do Enem. O assunto de hoje é a variação linguística, o modo como a língua varia. É curioso pensar que essa nomenclatura, variação linguística, é uma nomenclatura atual, muito contemporânea, quando na verdade a língua muda desde sempre. É só pensarmos como as nossas avós falam, como os adolescentes falam, como pessoas de regiões diferentes falam. A língua é totalmente variável. Mas antes de entender o que é a variação linguística, pensemos o que é a língua. O que é a língua? O que é a palavra? Queria apresentar a vocês a ideia de que a língua é uma entidade dupla. Metade-metade. Ela é metade concreta, metade som, metade abstrata, sentido. O que eu estou querendo dizer? É preciso que se entenda a diferença entre os sons da palavra casa e o sentido, a mensagem que a palavra casa nos leva. Notamos que bonito e lindo são sons diferentes que nos levam mais ou menos ao mesmo sentido. O nome disso são sinônimos. Portanto, a língua, a palavra, é uma entidade complexa, dupla, metade concreta, metade abstrata. Claro que não dá para separar claramente o som do sentido, e eu tentei representar essa impossibilidade de separação com esses dois grupos se encontrando aqui com essa intersecção. Vejam que é como se a palavra fosse uma folha de papel, metade som, metade sentido, e essa folha não pode ser rasgada sem que os dois lados se prejudiquem, se rasguem. Seguindo ainda na ideia do que é a língua, eu trouxe aqui uma figura de um livro chamado Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure, suíço, pai da linguística. E observem a figura. Vejam que a palavra ela é metade concreta, metade som, uma impulsão sonora, uma impulsão de ar que sai dos meus pulmões e batem no teu ouvido. Mas o que faz de um som língua? Um som é língua quando esse som bate no ouvido e nos remete, nos acende uma lâmpada de significado, uma luz de mensagem, algum sentido, alguma ideia. Partindo disso, partindo dessa ideia de que a língua é metade som, metade sentido, metade concreta, metade abstrata, podemos começar a pensar nos tipos de variação linguística. Notem que a língua pode variar em milhares de eixos, de milhares de formas. Por exemplo, a partir da variação geográfica, quem mora no sul fala diferente de quem mora no sudeste, no nordeste. Não precisamos ir tão longe. Você vai para Capão da Canoa no verão e nota que o sotaque é diferente. Santa Catarina, vai para o interior do estado, muda de bairro. Muda de bairro e o jeito das pessoas falarem muda. Variação histórica. Quem viveu nos anos 80 tem acesso a palavras que nós não temos. Assim como quem nasceu nos anos 2000 tem acesso a palavras que nós não temos. Assim como quem nasceu nos anos 90. Existem palavras que fazem parte de uma linguagem, palavras como cipá, afu, tri, afudê, e essas palavras não pertencem ao vocabulário de pessoas que nasceram nos anos 70, 80 e 90. Portanto, vejam que nos diferentes eixos a língua vai variando. Dependendo da classe social em que tu te insere, a língua também muda. E a variação mais curiosa que eu queria apresentar a vocês é a variação contextual de situação. O que isso quer dizer? Eu, Felipe, falo de variadas formas dependendo da situação em que eu me encaixo. Vocês acham que eu falaria em que eu me encaixo com algum amigo meu? Jamais, nunca, impossível, porque eu quero ter os meus amigos. Eu não quero afastá-los. Então entendam que a linguagem que eu estou usando nesse momento, nesse vídeo, é adaptada a essa situação. Assim que a câmera for desligada, a minha linguagem vai se adaptar a uma nova situação que vai surgir inédita e a minha linguagem vai ter que se adaptar. Portanto, a língua nada mais é que uma roupagem que nós vestimos de acordo com a nossa situação. A língua muda de acordo com o tempo, de acordo com o espaço, de acordo com a classe social, e a língua muda dentro de nós mesmos, de acordo com a nossa intenção e de acordo com a situação em que nós nos encaixamos. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!